Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero trazer uma reflexão não muito demorada, para que a gente possa entender algumas coisas muito importantes. Então, eu já peço que você que tem Bíblia, ou se não tiver, tem aplicativo também, não é? Você já abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23, e já deixe marcado aí João capítulo 10, versículo 14. Então, só dá uma pausa aqui no vídeo, pega a Bíblia, fica de olho nos versículos que eu falei, para que a gente possa estudar um pouquinho juntos, tá? Para vocês acompanharem o que eu vou falar. Olha só, muitas pessoas, elas estão enganadas e enganando outros dentro dos templos, tá? E quando eu digo muitas pessoas, nesse sentido, eu estou me referindo aos cristãos, a muitos cristãos mesmo. E hoje eu quero já ler, não quero muita conversa, não é? Vamos logo direto para o texto, que é para o vídeo não ficar longo, e aí vocês vão entender. Olha só, Mateus capítulo 7, versículo 21 e versículo 23 diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, note que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É muito claro a palavra, tá? Muitos irmãos estão enganados, pensando que o cristianismo é uma coisa, mas ele é outra. Então, eu vejo hoje muitas pessoas que pensam de fato serem cristãs com base em o que fazem, com base no que pensam ou acham sobre a Escritura, mas elas de fato não param para meditar na Escritura. E é interessante porque o que é usado dessas palavras Senhor, Senhor, ela soa como vindo de alguém que tem muita intimidade com Deus, que vive de fato um compromisso ou uma vida íntima com Deus. E os versículos que vão seguir, eles clareiam mais ainda a respeito dessas pessoas, destes que dizem Senhor, Senhor, e estes não entrarão no reino dos céus. Então os versículos vão clareando mais ainda para que nós possamos entender sobre quem ou de quem Jesus estava falando. Note o que vem em seguida. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então veja que estes muitos, não é? Estes que dizem Senhor, Senhor, aqui está se referindo àqueles que se vangloriam ou que se gabam pelo que fazem ou por alguma coisa que fazem. Você já viu aqui na plataforma, você já com certeza foi em algum templo que você viu pessoas contando vantagem, o tal do gabola. Eu sonho com Deus. Eu fui em tal canto, expulsei demônios. Eu fiz milagres, orei e pessoas foram curadas. Orei e maravilhas aconteceram. Pessoas que se gabam pelo que Deus faz através delas. Na maioria das vezes é Deus fazendo. Outras é apenas eles mentindo, inventando e tem todo aquele teatro. Mas note que há pessoas que se gloriam pelo que Deus faz através de suas vidas. Qualquer coisa. Deus age através da vida delas e elas pegam a glória para si. Elas se gabam. Eu sou um homem com intimidade com Deus. Eu oro não sei quantas horas. Alguns dizem eu oro 24 horas por dia. Muito bom, parabéns. E outros, eu sou um homem de Deus. Por quê? Porque eu tenho visões, eu tenho revelações, eu tenho discernimento. Eu oro e as pessoas são curadas. Eu adivinho sonhos, não é? Tem muito disso aí. Eu já fui ao céu, fui ao inferno, Jesus fala comigo. Então você ouve muito isso, meu irmão. Agora preste atenção no que Jesus vai falar para essas pessoas que chegam cantando vantagem, contando vantagem, falando o que fazem, chamando a glória para si, como homem e mulher de Deus, como os mais espirituais. Eles vão chegar lá para Jesus dizendo: Senhor, Senhor. Note que eles têm uma reverência, não é? Eles adoram a Jesus, a Deus. Eles se curvam diante dele, não é? Senhor, Senhor. Tudo conversa fiada deles. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres?
E a resposta de Jesus é tão simples para eles. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É que a nossa tradução em português, ela às vezes complica, não é? Quando a gente lê assim, nunca os conheci, Jesus, ele não é Deus, como ele pode não conhecer alguém? Aqui o sentido é de que não houve jamais um relacionamento com essas pessoas. Ou seja, estas pessoas que fazem de tudo para chamar a atenção, que vão chegar diante de Jesus justificando-os por causa do que fizeram, por expulsar isso, por fazer aquilo. Estas pessoas nunca de fato tiveram um relacionamento com Deus, nunca experimentaram uma vida verdadeira com Deus. E tudo o que fizeram, aquilo, não fez com que elas de fato fossem a parte do rebanho de Deus. E para elas Jesus vai dizer: nunca os conheci. Ou seja, vocês nunca fizeram parte do meu rebanho. Vocês não foram de fato transformados e regenerados. Note o que ele vai dizer mais à frente. Afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Interessante. Essas pessoas que vão chegar diante dele dizendo que faziam obras maravilhosas, sinais e prodígios, ele diz que elas praticavam o mal. E quantos irmãos que aparentemente são cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, homens poderosos, homens que visitam o inferno, homens que têm poder, que são santíssimos, e ninguém sabe que estão praticando o mal. Interessante isso. E mais interessante ainda é o contraste que Jesus faz. Ele diz aqui: nunca os conheci. E quando você vai para João capítulo 10, versículo 14, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então não é apenas que ele sabe quem é quem, mas de fato as ovelhas têm um relacionamento com o pastor, assim como o pastor tem um relacionamento com as ovelhas. Diferente destes que vão chegar se justificando, contando vantagem, ele vai dizer: nunca os conheci. Por quê? Porque nunca foram ovelha dele. Apenas passaram o tempo se enganando, brincando de ser cristão, vivendo de aparência, julgando de forma totalmente errada as pessoas. Não é que é proibido julgar, é proibido julgar da forma errada. Assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero trazer aqui, tá? É justamente para você que gosta de se gloriar no que faz, porque você faz algo de bom, porque expulsa demônio, porque ora, porque faz isso e aquilo, você que se gaba aí, você provavelmente é um desses tantos que praticam o mal e vivem de aparência, hipócritas, vivem um engano, pessoas que se acham melhor do que os outros, superiores aos outros. Cuidado para você não chegar diante dele dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso e aquilo, e ele dizer: não te conheço. Aparte-se de mim, você que pratica o mal. Talvez você seja uma pessoa que é conhecido por muitos, conhecido como o melhor pregador, como profetiza, como profeta, como homem das revelações, como homem que adivinha CPF, como homem e mulher que adivinha sonhos, que tem discernimento, que tem sabedoria de Deus, que é conhecedor, que ora muito, que lê muito, mas você não é conhecido de Deus. Você é famoso entre os homens, é desprezível diante de Deus. Você, com a sua forma arrogante de se impor como se fosse melhor que os outros, você recebe a reprovação de Deus. Você que pensa ser melhor que o seu irmão, você ainda não entendeu absolutamente nada do que é ser cristão. E no final, ser cristão é basicamente o que Jesus começa dizendo aqui: mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ser cristão é viver de fato os ensinamentos de Jesus. É viver de fato os ensinamentos, os mandamentos, as ordenanças. É viver de acordo com a vontade de Deus. Você pode jejuar, você pode orar, você pode
expulsar demônios, você pode ter visões, você pode ter revelações, você pode profetizar, você pode fazer todas essas coisas que aparentemente descrevem um salvo de verdade. Mas ainda assim, com tudo isso, você pode ser apenas mais um dos que vão dizer Senhor, Senhor, e ouvirão dele, não vos conheço. Enquanto os irmãos que são desprezados, que são os pequenos, aqueles que muitos nem dão atenção, estes são aqueles de quem ele diz, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Homens e mulheres que têm tanta intimidade com Deus verdadeira, mas não saem por aí contando aos quatro cantos o que fazem. Homens e mulheres que de fato têm experiências reais com Deus, mas não saem por aí contando vantagem. São pessoas simples, no anonimato, que amam, que ajudam, que servem, que socorrem de forma discreta, sem atrair para si a fama, o sucesso, a glória. Enquanto muitos, quando fazem algo pequeno, transformam em uma tempestade para que todos vejam. Pense nisso, para que você não seja mais um destes que diz Senhor, Senhor, e ele não te conhece. Para que você seja uma das ovelhas de Deus, sobre as quais ele diz, eu as conheço e elas me conhecem. Um abração para vocês, boa noite, ótimo feriado, bom final de semana.